Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Bairro de Fátima News e para mais um programa da série Viajando nos Atlas. Essa aula de hoje é uma aula meio provocativa para a gente pensar se o professor de Geografia pode dar aula de História ou se o professor de História pode dar aula de Geografia. Eu vou dedicar essa aula a dois amigos, o professor de História e Filosofia Rodrigo Pinto de Oliveira e o professor de Geografia, estudante de Memória Social, Caio Genial. Bom, e para isso eu vou utilizar esse atlas aqui, Atlas da História do Mundo. Bom, dentro dessa discussão da geografia e da história como parceiras, né, elas não têm a mesma raiz, elas não têm a mesma história. Mas o professor Maurício de Abreu, que eu tive a honra de ter tido aula com ele, ele dizia que a geografia histórica era a geografia que tentava explicar os espaços do passado e como eles se desdobravam nos espaços atuais. Na geologia tem um autor muito famoso chamado Charles Lyell, que é um dos pais do princípio do atualismo, que ele diz que o presente é a chave do passado. Então muitas vezes você está andando pela rua, tem vários elementos na paisagem que são testemunhas de um outro tempo e que continuam resistindo aqui no nosso tempo atual. Bom, como objeto de estudo que eu queria pegar hoje, seria o quê? A construção territorial da Europa. A gente sabe que o mapa da Europa está mudando constantemente. A cada 10 anos você tem que atualizar ele porque acontecem revoluções e fragmentações territoriais. Então a gente vai começar, basicamente, vamos pegar esse atlas de história aqui, e ele vai começar tratando do que a gente entende como Europa. Chega pertinho. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que a gente entende como Europa é basicamente o que está à margem do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é o grande elemento definidor da Europa. Durante muito tempo, até a ideia de Europa se fazia incluindo o norte da África, né? Então, toda a área à volta da Europa, de certa forma, foi Europa durante um tempo. A gente tem, num primeiro momento, já que nos séculos 4, 5 a.C., a fundação do Império Romano, né? A partir daqui da Itália, né? De Roma. E esse Império Romano ele vai se expandir e começar a buscar diversos outros pontos à volta do Mar Mediterrâneo, construindo de fato um império. E temos que entender que o imperador é muito mais do que um rei. Ele era imperador e era, de certa forma, também Deus. Então, ele era o senhor absoluto da lei. Então, nós temos aqui um mapa do que seria o Império Romano e existiam outros impérios à sua volta, mais ou menos no mesmo modelo. Dentro do Império Romano, existiam o que eles chamavam de estados, que tinham governadores que estavam submetidos ao imperador. Mas você imagina que antes de Cristo, como é que você dominaria toda uma área desse tamanho? Era quase impossível. Isso levaria, de certa forma, até algum momento, o enfraquecimento desse império. Surgindo o quê? Diversos estados tentando se tornar independentes do Império Romano. Primeiro, com a islamização do que a gente chama de Império Romano do Oriente. E depois, as invasões bárbaras, que seriam outros povos tirando o poder do Império Romano e começando a construir novos impérios. Você vai ter um momento, inclusive, de islamização aqui na Península Ibérica, né? Onde está Portugal e Espanha. Depois disso, você também tem a cristianização de partes do Império Romano do Ocidente. E surge o que a gente chama de Sacro Império Romano. Que aí você tem toda essa parte cristã aqui em outros impérios e essa parte ainda islâmica. Depois disso, a gente vai dar um salto para quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial. Que com a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a gente vai falar sobre os estados modernos. Como é que entende-se esses estados modernos? Apesar de começar a surgir o sistema feudal com reinos e seus ducados, condados, começa a haver o fortalecimento também dos proprietários de terra. Os proprietários de terra eles vão começar a pleitear junto ao monarca e os outros elementos da monarquia, outros
uma certa autonomia para cultivar suas terras e começa a pleitear poder dentro disso. E aí o mapa da Europa já vai começar a se modificar. Você vai ter aqui um princípio do que seria uma França e tal, a própria Itália fragmentada, você vai ter a Hungria, e aí, mas ainda não temos os estados nacionais de fato. Passando um pouco mais adiante, a gente pode chamar um período que seria a Europa primitiva moderna, né? É quando, de fato, vários reis vão perdendo seu poder e vão surgindo novas ideias de nação, com uma nova fragmentação dos mapas da Europa. Passando um pouco adiante, a gente vai ter o iluminismo, que vai ser importante para o questionamento do poder do rei derivado de um poder divino, que seria uma vontade de Deus que eles fossem reis, e começam a surgir já o princípio republicano. E aí a gente vai ter, com a Revolução Francesa, o Napoleão expurgando do poder a monarquia francesa e trazendo um Estado burguês de fato, onde os detentores de terra estariam no poder. E aqui a gente já tem a França como exemplo, né? Mas ainda existem impérios. Isso começa a meio que virar uma moda, né? E aí surge a ideia de nacionalismo. Entender que existiam nações que tinham direito aos seus territórios e quem nascia lá e se considerava como igual teria direito a em algum momento governar aquele pedaço de terra, né? Temos aqui já Portugal, Espanha, França, ao mesmo tempo que ainda existem alguns impérios. Isso a gente está falando de século XVII e até a chegada da Revolução Industrial, quando as potências europeias vão começar a buscar na África e na Ásia colônias para obter o carvão, que era o principal combustível da Revolução Industrial. A partir desse período de invasão da África e da Ásia, alguns países ficam de fora. E aí é quando começa a entrar o papel da Federação Russa, do Império Russo, que começa a chegar na Europa Oriental e trazer e criar áreas de influência ali também, expandindo seu território para uma área que atualmente são diversos outros países. Seguindo adiante, terminada a Primeira Guerra Mundial e findado alguns ideais expansionistas, começa novamente um processo de fragmentação, principalmente dessa área de influência da Rússia, surgindo a Finlândia, a Polônia. Com a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela busca de novo uma expansão territorial e, e ela chega ao momento que é derrotada tanto pelos Estados Unidos e a Organização Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, quanto o Pacto de Varsóvia, que era um conjunto de países que já eram repúblicas autônomas, mas que de certa forma dependiam economicamente e politicamente da União Soviética. E aí começa o período que a gente chama de Guerra Fria. Esse período ele vai durar basicamente 40 anos, e com a queda do regime soviético, começa uma nova fragmentação e o surgimento de novos países já, estados nacionais, né? Aqui a gente tem já essa Europa moderna, com diversos países que se fragmentaram e já não existe mais nenhum império de fato. Findando esse processo por volta de 1990 com a declaração da perestroika, que é quando a Rússia adota o capitalismo e os países integrantes da União Soviética passam a ter acordos econômicos. A última fragmentação foi da Iugoslávia, que se tornou diversos países, como Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia e o Kosovo. E para terminar essa história toda, já nos anos de 2010, você tem o processo de independência da Crimeia, que seria uma província da Ucrânia que tentou se separar. Teve o apoio russo e depois os russos deram um golpe e adicionaram a Crimeia à Rússia. Então esse mapa já está desatualizado e a gente tem que ter um novo mapa com a Crimeia. Bom, resumindo, o que eu queria dizer dentro dessa nossa maratona para buscar um monte de mapas aqui?
O geógrafo, quando vai tratar de história, ele vai tratar da história sobre os princípios que ele está apoiado. Que são os conceitos de território, de espaço, de lugar, região. Então, a nossa discussão era toda territorial. Não somos historiadores não são geógrafos, mas a gente é muito amigo e a gente faz um trabalho em conjunto. Até a próxima aí, galera.